dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem. Hoje, domingo, dia 26 de outubro, 8 horas mais ou menos. E eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês, para contar o que aconteceu. Vocês lembram do vídeo que eu fiz lá em Yamanashi? Gostaram do passeio? Comenta. Nós fizemos um passeio bem legal. Se você não assistiu, vão lá assistir. Fui passear com o Denis Motovlog e passamos o dia inteiro fora. Pois é. Quando eu retornei em casa, que eu abri a porta, eu vi que a grade, porque entre aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui é um apartamento desocupado. Então eu vou citar, eles são todos iguais, tá? Aqui é uma sala, né? A janela de uma sala. E aqui é da cozinha. E aqui é o banheiro, onde a gente toma banho. Pois bem, eu deixei essa janela aberta, porque como eu moro lá em cima, no terceiro andar, eu deixei a janela aberta e só deixei a grade, né? Eu lembro que eu deixei a grade aberta para minha gata não sair na varanda, porque como eu tenho muitas plantinhas, né? Eu não gosto que ela fica mexendo na... Olha quanto pernilongo, gente. Vocês estão vendo que tem de pernilongo aqui voando ainda? Pois é. Então, voltando a dizer, eu deixei a grade fechada para minha gata não mexer nas plantinhas, né? Pois bem, quando eu cheguei, eu vi que a grade estava aberta, a janela totalmente aberta. Eu falei, que estranho, porque eu não deixei desse jeito, né? Será que eu deixei? Não, não deixei. Pois bem, continuei entrando e quando eu cheguei na varanda, eu tinha deixado 3 lençóis secando, né? Bem assim na grade, sabe? Bem na grade. E aí, não vi os lençóis, também não vi uma toalha que eu tinha deixado secando. Eu vi que estava tudo mexido. Eu falei, gente do céu, será que deu um tornado, uma ventania muito forte? Mas eu estava com os varais estavam, né, pendurados e intactos. Eu falei, se fosse um vendaval, tinha arrastado os varais, né? Eu falei, é muito estranho. Aí eu desci, eu olhei aqui para baixo. Quando eu olhei aqui para baixo, eu vi meus vasos. Eu já tinha sentido falta de 3 vasos lá em cima. E eu olhei aqui para baixo. Quando eu olhei para baixo, os meus vasos estavam aqui amontoados. Inclusive tá aqui meu colar de pérola. A flor de Natal que a minha filha tinha dado. O vaso todo arrebentado. Ó. E esse daqui eu ainda tentei aqui colocar aqui para ver se salva, né? Olha os meus vasos aqui no chão. Eu falei, gente do céu, o que aconteceu, né? Aí, pois bem, eu desci aqui para baixo. Como tava de noite, tava muito escuro, eu comecei a olhar em cima das árvores para ver se eu achava os lençóis, porque os 3 lençóis evaporaram. Eu falei, como assim? Eu falei, aonde foi parar? Então eu desci correndo aqui, comecei a vasculhar tudo aqui em volta. Eu falei, gente, a toalha jogada em cima das plantas, né? Tava tudo mexido na minha varanda. E dentro de casa também, eu reparei uma toalha jogada, sabe? Assim, na parte da cozinha, no chão. Eu falei, não, essa toalha aqui, a gata não sobe na mesa, nem na cadeira. Ela não mexeu aqui, não foi ela, né? Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí, pois bem, saí buscando os lençóis, né? E não encontrava. Aí eu falei pro Denis Motovlog, eu falei, Dê, alguma coisa muito esquisita aconteceu aqui. Porque tá tudo mexido. Os lençóis sumiram, as toalhas sumiram. Não sei o que aconteceu. Daí a pouco, toca a campainha.
toca a campainha e era meu vizinho. O meu vizinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, só pra vocês terem ideia do que aconteceu. A esposa dele tem demência. Ela tem 70 e poucos anos. Eu, quando cheguei aqui, eu a conheci muito lúcida, sabe? A gente, no dia de limpeza, né? A gente limpava aqui, nossa, a gente conversava, sabe? E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que ela começou a ficar diferente. Ela via qualquer matinho e falava, olha, isso aqui é nirá. Eu falava, não, isso aí não é nirá. Ela é sim, é sim. Bom, aí deixei passando e cada vez mais ela começou a falar coisas aleatórias, sabe? E eu falei, gente do céu, será, né? E aí eu comecei a perceber que ela começou a mudar muito, mas muito, radicalmente, sabe? Ela começou a ficar com as pupilas dilatadas. Eu falava com ela, ela olhava para o nada. E aí, olha aqui quanto pernilongo. Eu tô fugindo daqui porque tem um monte de gente. Pelo amor de Deus, odeio pernilongo. O olhar perdido, sabe? E aí eu falei, gente do céu, ela está com demência. Demência. Uma doença triste. Comenta, você aí que está assistindo, se você conhece alguém com demência. É uma doença muito, muito triste. É uma doença que é muito comum aqui no Japão. Você vê muitas pessoas idosas se perdendo por aí. Diz que em 2023 foram mais de 19 mil casos de pessoas que se perderam por demência. Então elas saem de casa, o cérebro já não funciona mais, então ela nem percebe mais o que está fazendo, né? Então ela começa a caminhar e depois se perde. Então é muito comum você escutar no megafone, porque aqui nos bairros tem, né? Na cidade toda, em cada bairro tem um megafone, né? Onde a polícia informa qualquer coisa que aconteça, né? De urgente, de perigoso, eles informam. Então, no caso de pessoas de idade que se perdem, a polícia fala, pessoa de tal idade, vestindo tal roupa, se chama por tal nome, desapareceu. E aí ele vai falando, né? Em tal lugar, por favor, quem encontrar, entre em contato com a polícia de Numazu. É assim que funciona. E a minha vizinha, porque assim, né? Ó, tá vendo ali o prédio, né? Esse bloco todo só estão morando 4 famílias, que sou eu. Então, esse lado aqui, esse bloco todo é um bloco só, né? Então, desse lado aqui é só eu e ela. Do lado de cá, né? Do lado de cá são mais 2. Então, todos esses prédios, todos esses apartamentos, só 4 estão morando, né? Então, gente, é complicado, porque se acontece alguma coisa, ninguém vê, né? E o que aconteceu com ela foi que ela se debruçou, né, pela varanda. Então, ela mora aqui, ela veio pelo 4º andar. Depois eu vou lá em cima e vou mostrar e explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Mas vou explicar mais ou menos agora o que aconteceu para vocês. Então, ela mora aqui em cima e eu moro aqui embaixo. Então, ela veio se debruçando pela varanda e quando ela chegou bem em cima do meu apartamento, ela escorregou e ficou dependurada na varanda. Quando o marido dela deu conta, o marido dela disse: fica aí, segura, não solta.
foi ele falar isso e ela soltou e caiu dentro da minha varanda. Caindo dentro da minha varanda, eu acho que deu um pânico nela, né? E ela começou a jogar tudo que tinha em volta. Então ela arremessou meus vasos, ela puxou os meus lençóis, a toalha e jogou. Foi jogando, porque ela entrou em pânico. E aí, gente, que eu faço a pergunta para vocês. Quando o senhorzinho chegou em casa para tocar a campainha, ele estava desfigurado. Ele falou, aconteceu isso, a gente não tinha ninguém na sua casa, não tinha como a gente entrar, né? Então, eu nem entrei em detalhe, mas eu acho que ele chamou o bombeiro, né? Para poder tirar ela de dentro do meu apartamento, porque não tinha ninguém. E aí, ele com o lençol na mão, os 3 lençóis na mão, ele falou, olha, você me perdoa pelo que aconteceu. De verdade, por favor, fala quanto foi o prejuízo. Olha só, gente, quanto foi o prejuízo. Eu falei, não se preocupa com isso, eu quero saber como ela está. Ela se machucou, né? Se precisa de alguma coisa, quer que leve ela no hospital, você avisa, né? Avisa, porque a gente tem carro, né? Ele não tem carro. Eu falei, a gente leva você, se precisar levar em algum pronto-socorro, precisar de alguma coisa, você avisa, a gente leva. Aí ele falou, não, tá tudo bem, ela só machucou um pouquinho o tornozelo. Machucou um pouquinho o tornozelo, mas ela tá bem, ela tá descansando agora, mas ela entrou em pânico e por isso ela arremessou as coisas que estavam na sua varanda e eu peço 1000 perdões, né? Eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu, né? E me fala, por favor, quanto que foi o prejuízo que eu vou pagar. Eu falei, não precisa se preocupar com isso não. Não foi nada demais, tá bom? Não se preocupe, que tá tudo bem, né? Então, gente, foi isso que aconteceu quando eu cheguei em casa. A invasão não foi bandido, não foi ladrão, graças a Deus, né? Que não aconteceu nada de mais grave, porque se ela caísse do 4º andar, debilitada do jeito que ela tá, ela tinha partido dessa, com certeza, sabe? Mas, graças a Deus, ela caiu dentro da minha varanda e isso salvou a vida dela. Ela só ficou muito assustada, né, tadinha? Ela ficou muito assustada e começou a arremessar as coisas, mas, sei lá, a gente tem que compreender a situação. Vocês sabem que muitos japoneses não compreendem isso. Eu tenho certeza que poderia ter um japonês que ia falar e ia extorquir dele. Porque tem, viu, gente? Vocês pensam que não tem? Tem sim. Tem japonês que extorque, vê que o cara já tá na meleca, viu? E fala, eu quero tanto pelos vasos, o lençol tá sujo, eu vou comprar outro, sabe? Tem japonês assim, tem, tá? Então não pensem em vocês que são todos, sabe, super honestos. Tem japonês que não é honesto não, sabe? Tem japonês que aproveita da situação, principalmente se forem viciados em jogo, né? O maldito pachinko. Se eles forem viciados nesse jogo, minha filha, faz de tudo para arrancar um troco para ir jogar, né? No pachinko, sabe? Então, graças a Deus, né? Ele teve a sorte, eu vou dizer isso, sabe? De não ter acontecido nada mais grave com a esposa, né? E ter acontecido isso em casa, que nós somos do bem, né? A gente está sempre para ajudar as pessoas em qualquer situação, ainda mais que são vizinhos que a gente já conhece há muito tempo. Então, a gente sempre procura ajudar. Porque quem sabe, né? A gente não sabe nosso dia de amanhã. Amanhã pode ser eu nessa situação, gente. Aí, o tal do pontinho verde, tá bom. Vou um dia acostumar.
Pode ser eu, pode ser o Denis Motovlog nessa situação, a gente nunca sabe nosso dia de amanhã, né? Então, rezar para Deus para nunca a gente ter essa doença, porque ela é terrível, ela é terrível. Ela vai comendo o seu cérebro aos poucos, então sofre mais quem está em volta e convivendo com você, né? Ela entrava dentro de casa, porque às vezes você deixa assim, você esquece de trancar a porta, porque aqui no Japão não tem tanto perigo. Então a gente às vezes deixava a porta aberta, ela entrava em casa. Ela errava o apartamento e entrava em casa, né? Ou então batia na porta pedindo para levar não sei aonde e a gente não podia levar, né? A gente não tinha autorização para andar com ela por aí. Ela batia tipo assim, 6h30 da manhã, tô naquele corre lascado do dia a dia. Ela batia lá querendo que levasse ela não sei aonde, né? Aí um dia eu chamei o marido dela e falei, olha, ela tá perambulando por aí quando você vai trabalhar, porque ele ia trabalhar muito cedo, né? Vai ainda, né? Ele sai muito cedo e ela ficava assim, uma meia hora sozinha até ela ir para tipo uma creche, né? Que cuida de idosos, tipo um asilo. E aí ela ficava meia hora sozinha, então nessa meia hora ela saía e perambulava por aí. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, não tô reclamando, tá? Só tô te alertando que ela anda por aí. E é perigoso. Ela pede pra eu levar ela em algum lugar e eu não sei onde é, eu não posso levar, né? E aí, coitado, ele, ai meu Deus, me perdoa, desculpa. E aí ele contratou uma enfermeira para ficar com ela nessa meia hora, para não ter perigo dela fazer alguma coisa, né? Só que as coisas estão piorando cada vez mais. Então ele não pode tirar o olho dela um segundo, porque o dia que ela caiu ali na varanda, ele estava em casa, né? Então, de repente é uma hora que ele está no banheiro e ela pega e pula a varanda abaixo, entendeu? É muito complicado, sabe? E aí eu tava pesquisando sobre a demência, né? E é uma doença muito, muito comum, ainda mais que o índice de idosos aqui no Japão, olha gente, dá uma olhada nisso. Hoje é um domingo, tá certo que olha como é que tá o tempo, tá feio. Mas para criança não existe tempo feio, né? Olha, a pracinha totalmente sem ninguém, né? Não tem uma criança aqui jogando bola, brincando escorregador, nem chovendo tá, só tá nublado. Então o Japão tá sofrendo essa queda, né? De crianças, muitos idosos, a maioria com demência, né? Então é complicado, e a demência é uma doença que você nem percebe, mas fica atento, porque ela começa assim bem vagarosa, né? Você começa a esquecer coisas que são óbvias do dia a dia, né? Aí você fala, ai, já tô ficando velha. Não, fica atenta. Fiquem atentos a esses pequenos detalhes que a demência dá e você confunde com a idade. Ah, tô ficando velha. Mas pode ser a demência chegando, então fiquem atentos. E tem a demência digital, vocês sabiam? Gente, eu na pesquisa ouvi falar da demência digital. Vocês acreditam? Pois é, a demência digital já começa logo cedo. As crianças muito tempo no celular, no computador, jogando game, então elas começam a, não digo perder a memória, mas elas ficam assim, como é que diz, meu Deus, não conseguem se concentrar, sabe? Elas não se concentram, elas perdem a concentração, isso atrapalha demais nos estudos. Então já começa logo de criança, as pessoas que trabalham, as jovens ou que não são ainda de idade, né? Passam muito tempo trabalhando, estão escutando?
tem alguém falando e é da polícia, ou então é do bairro, né? Cada prédio desses que eu moro aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse é um prédio do município. Ó, lá está ela andando com o marido. Lá estão os dois, que bonitinhos, né? Ele e ela. É ela, gente. É ela. Eu não vou aproximar pra não quero expor, né? Mas ele sempre assim, ele vai fazer compras, ele tem que... Pra onde ele vai, ele tem que levar ela. Então é uma vida muito dura. É uma vida muito dura. Então aqui é um prédio do estado. Esse é do município, que tá aqui, né? Esse do município. E este daqui é do estado. Então, são prédios populares. São prédios populares. Aqui eu já fiz um vídeo explicando para vocês como que é o sistema aqui, né, de moradia. Vão lá, tem um vídeo, tá? Que eu explico direitinho, tá bom? E pois é, aí que eu tava falando. Esses prédios aqui, né? Não é qualquer um que pode morar, né? Você tem limite salarial para você poder morar aqui. Então, tem muitos idosos aposentados, né? A preferência é para eles, né? Então, no caso desse senhor que está com a esposa, né? Debilitada, doente, ele tem o aluguel fica bem reduzido porque ela não pode trabalhar, só ele trabalha, né? Então é a moradia para quem realmente está precisando, né? E eu vim parar aqui depois da crise, né, de 2009, que teve uma crise muito grande aqui no Japão. Eu vim morar aqui devido à crise, né? E daí eu fui ficando, mas todos os anos a renda que a gente ganha, né, vai mudando o aluguel e vai ficando cada vez mais caro conforme você vai tendo a renda melhor, né? Mas as crianças, não tem criança mais, não. E na época da minha filha, eram muitas crianças correndo, gritando. Você já escutava aquela risada, gargalhada, choro, sabe? Logo de manhã cedo. E olha aqui. Silêncio absoluto. Chega a ser triste, né? Porque a gente vê que as crianças simplesmente estão deixando de existir, né? E os velhos estão ficando doentes. Doentes, gente. Isso é muito triste, é muito triste. Quando eu mudei pra cá, eu sempre conversei muito com as pessoas de idade, né? Alguns já não consigo mais conversar. Eu já não consigo mais conversar porque simplesmente eles estão doentes, com demência. Já tem uns 4. Já tem uns 4 que eu conheço aqui, e que não tenho mais condições de dialogar. E a maioria assim, ó, tudo vazio. Tudo vazio. Tem muitos apartamentos vazios aqui, muitos. Então, esse vídeo de hoje, né, é para falar um pouco sobre a demência, né, que não é fácil a gente conviver com uma pessoa que tem essa doença. Comenta aí se você tem alguém na família ou amigos, né, que tem a demência, porque aqui no Japão os casos são muito, muito, muito grandes, né? E disse que até 2060, para cada 5 japoneses, 1 vai ter demência, né? Vocês compreendem a gravidade da coisa? Porque eu percebo aqui, pelas pessoas que eu convivi, e que hoje já não consigo mais dialogar porque elas estão totalmente fora de área. Totalmente fora de área. E a gente só pede a Deus muita saúde físico e mental para a gente poder continuar trabalhando, para a gente continuar a viver, né? Você não precisa ter muito dinheiro, não. Você precisa ter saúde, gente.
A saúde é essencial. Se você não tem saúde, você não tem mais nada. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você não tem saúde, você não tem mais nada na sua vida, né? Então, zelar pela saúde, pela sua vida, né? Que você tenha uma vida saudável, né? Sem problemas, de não ter que cuidar alguém em cima de uma cama, né? Quantos casos a gente não ouve? A pessoa simplesmente vive só para cuidar de um parente acamado. E é muito triste, né? É muito triste. E então eu vou lá em cima para mostrar para vocês mais ou menos o que foi que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês da minha varanda. E aí eu explico para vocês mais um pouco e encerro, tá bom? Encerro o vídeo. Hoje vai ser um vídeo falando dessa doença muito triste, do que aconteceu com a gente semana passada. E vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Olha, eu já cheguei aqui na minha varanda e eu vou contar para vocês aqui mais ou menos o que que ela fez. Ó, vocês estão vendo aqui em cima? Né? Aqui em cima, aonde tem aquela plantinha ali, aquelas coisas. Ela mora ali. Dali ela foi andando pra cá, aqui, pelo quarto andar, tá? Até chegar mais ou menos aqui. Aqui ela se desequilibrou e veio parar aqui. Foi quando ela caiu aqui dentro. Aqui estavam os lençóis, do lado de cá os meus vasos, né? E eu acho que no desespero ela foi e arremessou tudo lá para baixo, né? Mas, gente, vocês imaginem só, se ela cai daqui de cima, é muito alto, são 4 andares, né? E cai lá embaixo. Deus me livre. Então a minha varanda salvou a vida dela, né? Porque ela se machucou muito pouquinho. Ela não se machucou quase nada. Vocês viram? Ela tava lá andando com o marido dela. Graças a Deus, né? Então, por hoje ser um domingo, é esse silêncio, ó. Tá vendo ali? Onde tem os plásticos pretos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. São apartamentos desocupados, né? Eles põem assim porque já foi tudo limpo, mas não entra ninguém mais aqui para morar. Então, a gente vê que isso aqui realmente está ficando cada vez mais abandonado, né? E o silêncio impera, num domingo, né? O silêncio impera. E aí aqui a minha varanda é bem ampla. Vocês viram aqui como é que é? Eu tenho as minhas plantinhas aqui, as minhas suculentas. Olha o meu cacto pedra. Vocês conhecem cacto pedra? Olha aqui, né? O meu vasinho de suculentas. Tá lindo de morrer. E essa é a visão da varanda que vocês já conhecem, né? Ali é onde eu fiz o vídeo da colheita de arroz. Ó, já colheram, mas ele cresce, só não dá arroz mais, né? Aqui, não sei, gente, não colheram ainda, não sei se vão colher, mas tem uma pessoa ali com caminhão, deve ser o proprietário aqui dessa área, provavelmente vão colher ainda, né? Mas da região toda, aqui em volta, já colheram bastante, viu? Já colheram. Então, a gente sabe, então, que mesmo com o mato, as pessoas colhem, né? A colheita é feita. Então, é muito bom saber disso também. Ó, ele tá indo, acho que ele tá indo para cortar o mato, ó, tá vendo? Ele tá ali com uma foicezinha na mão, eles vão colher, com certeza. Eles vão colher. Eles têm que fazer isso para a colheitadeira poder passar aqui e não enroscar, né? Lembra que eu fiz o vídeo, se você não assistiu, vão lá assistir, tá bom? E o tempo tá assim, é emburrado já umas 2 semanas. O único registro que eu consegui fazer do Monte Fuji foi aquele lá que eu postei, né, na comunidade. Mas amanhã, pela previsão, vai abrir o sol. Então, se ele estiver lindo, cheio de neve, eu vou mostrar,
Alguém me pediu para falar sobre a Sanai Takaichi, que é a primeira ministra mulher pela primeira vez no Japão. Pois é, eu de política não entendo quase nada. Se vocês quiserem detalhes, tem um canal muito bom do meu amigo Carlos, que é Brasileiros no Japão. Vão lá, porque ele está explicando impecavelmente tudo sobre a nova ministra. Mas assim, por cima, tá? Eu vou dizer para vocês que estamos com uma grande esperança que o Japão agora vá, né? A Dama de Ferro, como ela está sendo chamada, ela vai tá com propostas boas, né? Junto com a aliança que ela fez aí com outros partidos aí, né? Com o governador lá de Osaka, que se aliou a ela. Graças a ele, ela conseguiu virar ministra, porque houve aí uma interrupção, né? Eu não entendo, então não vou falar muito sobre o que não entendo. Mas vão lá no Carlos, o Carlos está explicando direitinho. Mas quase que ela não vira ministra, tá? Por desistência de alguns aliados, mas ela conseguiu, graças a Deus. E também, gente, pela primeira vez vamos ter um ministério para os estrangeiros, Ministério dos Estrangeiros, né? Tem uma ministra aliada a ela aí, que é a ministra dos Estrangeiros. Pela primeira vez no Japão, ela vai estar aí responsável sobre os estrangeiros, mas tudo com muito rigor, né? Então, estrangeiro aqui não vai fazer mais o que ele quer, não vai virar essa salada que está o Japão, essa bagunça de entra quem quer, sai quem quer, faz o que quer, entendeu? Não. Tem que voltar a ser como era antes, um Japão rigoroso, não é qualquer um que entra, né? Então, não é qualquer um que faz o que quer, né? Deixa de pagar impostos e tudo bem. Então, tudo isso vai ser colocado em ordem e eu acho que estava mais do que na hora disso acontecer. Estou, olha, dedinhos tortos cruzados para que tudo dê certo para o Japão, porque realmente, gente, estava insustentável. Né? A gente está vivendo aqui tempos difíceis para quem viveu no Japão, que era assim, mil maravilhas, você vivia aqui bem, você trabalhava, comprava, se mantinha e ainda sobrava. Hoje, ó, vendendo a janta para comprar o almoço, literalmente, tá? Literalmente. Então, há uma esperança de que as coisas mudem, que as coisas melhorem e tomara, né? Tomara. Vamos torcer. E eu vou informando vocês a situação do Japão, o que está acontecendo. Hoje foi esse assunto meio chato, meio triste. Eu fiquei bem triste, não pelas minhas plantas, tá? As plantas a gente recupera, mas pela situação da minha vizinha, né? Que eu já vi ela tão bem, acompanhei ela. A gente conversava muito, eu contava as coisas do Brasil para ela, sabe? E hoje ela tá totalmente alienada, tanto que o marido dela um dia encontrou comigo e ele perguntou, né? Você lembra dela? Ela olhou pra minha cara, sabe? Com aquela cara assim, tentando puxar pela memória, sabe? Ela aí falou um sobrenome nada a ver. Aí eu falei, olha, fica bem, tá bom? Fica bem. E ela seguiu com o marido. E aí tá assim, ela já não me reconhece mais. E é isso que essa doença triste faz com as pessoas, tá? Não deixem de comentar, né? Comenta, conta pra mim. Se você tem uma pessoa, se você já teve que cuidar de uma pessoa com demência. Existem vários níveis da demência, né? A gente vê aí que tem vários artistas aí, hollywoodianos, que estão com essa doença, infelizmente. E ela vem assim e devasta, né? Devasta a família inteira, né? Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, né? E comentem bastante. Agradeço a presença de todos que têm vindo, acompanhado os meus vídeos. Eu tenho assunto de tudo para tudo, desde passeios maravilhosos até assuntos como esse, delicados, né?
que talvez eu nem falasse se de repente não tivesse acontecido o que aconteceu em casa, que foi a primeira vez, né? Até eu entender o que tinha acontecido, gente, olhava para o varal, tava ali, mas cadê minhas toalhas? Olhava aqui para as árvores, eu falava, será que tá em cima das árvores? Olhava lá para baixo, cadê os meus lençóis, né? Até entender o que tinha acontecido realmente. Demorou um pouco, mas graças a Deus foi um final feliz, porque essa varanda salvou a vida da minha vizinha e eu fico muito feliz que Deus estendeu a mão para ela e salvou a vida dela e disse, não, minha filha, não é ainda, né? Não é ainda a sua hora, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, bom fim de semana para vocês. Me pediram para falar data e dia e hora, então daqui para frente, quando eu fizer meus vídeos, eu vou falar é tal dia, é tal hora, tá bom? Assim vocês têm noção mais ou menos de quando é que está acontecendo as coisas na minha vida aqui no Japão. Então até o próximo vídeo e fui!